Lila trouxe para mim ontem, lá no grupo, né? Então, eu achei muito pertinente essa pergunta, achei uma pergunta muito interessante, onde uma pessoa diz assim: eu tenho duas rendas, eu devo dizimar das duas rendas? Nem sim, nem não. Mas eu quero te lembrar de uma história muito interessante que está lá no livro de Gênesis. Quem está acompanhando a viagem eletrizante da Cíntia já passou por esse caminho, já ouviu falar, né? E no capítulo 4 diz que coabitou Adão com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor da oferta de Abel, né? Ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira, Caim descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irados? Por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominar. Duas profissões, dois frutos da terra, duas primícias. O que difere a entrega de um da entrega do outro? O texto não é claro. O texto só nos dá uma certeza de que de uma oferta agradou-se o Senhor. De outra oferta, o Senhor não agradou. E isso é tão claro que o texto diz que Abel, né, e Caim tiveram atitudes diferentes. A questão não está na oferta, a questão não está na quantidade, a questão não está no que ofertar. Aqui está falando de primícias, o primeiro fruto, aquilo que vem primeiro. Mas ele está falando de atitude de coração. Atitude de coração. Como eu pego o fruto do meu trabalho, como que eu olho o meu trabalho e digo assim: isso é do Senhor, isso eu devolvo para Deus, isso é meu. Isso, com a graça dele, eu administro, e isso eu devolvo para ele. O que vão fazer com a administração desse recurso não é problema meu. Quando eu compro um presente para dar para uma pessoa muito querida, do momento que eu entrego o presente na mão dela, ela faz o que ela quiser dela. Se ela quiser dar para o outro, se ela quiser jogar fora, se ela quiser guardar, se ela quiser nunca usar, ela faz o que bem lhe entender. Eu não tenho mais controle sobre aquilo que eu já entreguei. O nosso grande problema é que nós entregamos e gostamos de ter o controle. Na verdade, a gente nem devia ficar preocupado com isso. Porque, no fundo, nós sabemos aquilo que é correto fazer e não fazemos. Por que nós não fazemos? Por causa da dureza do coração humano. Pastora, Jesus não tem dízimo e oferta no Novo Testamento. Jesus deixou claro que nós não deveríamos deixar de dar o dízimos do cominho, das hortelãs. Por quê? Porque isso era natural. Ser ofertante, ser dizimista, se doar, era algo natural na vida de Jesus. Isso não era um problema. Ele viu o pai dele fazer. Ele viu o pai dele fazer. Ele viu o próprio pai ofertando o filho amado por nós. E aquilo que ele viu o pai dele fazer, ele mesmo fez.
todas as vezes, querido, que a questão de dinheiro entra no nosso coração, a primeira pergunta que eu tenho que fazer não é as escrituras e não é a pessoas humanas. Eu preciso perguntar às minhas emoções. O que é que eu tenho de prisão emocional com relação à escassez e abundância na minha história de vida? A forma com que os meus pais lidaram com o dinheiro vai determinar a forma com que eu lido com o dinheiro. A forma com que eu vivi uma infância de abundância ou de escassez vai determinar a forma com que eu enxergo o dinheiro. Conheço pessoas que têm muito recurso, mas não dão valor, não têm um cuidado com o dinheiro. O que entra na mão, sai na outra. Entra numa mão e sai na outra. São compulsivos. Gastam em demasia. Então, é a primeira pergunta que eu gostaria de te perguntar. Aqueles dois irmãos, Caim, ficou muito preocupado com o que o outro ia dizer daquilo que ele estava ofertando. É o segundo ponto que eu quero que você reflita também. Se você para se perguntar se o pastor, se o tesoureiro, se alguém vai prestar atenção no seu dízimo, na tua oferta, isso já denota que o seu coração não está inteiro naquilo. O seu dízimo e a sua oferta não tem que ser visto pelos homens, mas a teu Pai que estás no céu. E que tudo que você faz, Ele contempla. Tudo que nós temos não é nosso. Sabedoria para ganhar dinheiro, saúde para ter dinheiro. Então, todas as vezes que eu fico aprisionado com questão de devo dar, devo ajudar, devo abençoar, isso pode, isso não pode, eu estou presa a uma crença limitante de escassez ou abundância. Então, eu preciso pedir ao Senhor que cure o meu coração em relação a isso. Até porque, senão, o azeite na minha botija não multiplica. A farinha, ela não vai se expandir. E eu já falei para vocês, eu tenho que ter muito cuidado com as medidas com que eu coloco a comida no fogo. Porque no campo missionário, um dia eu falei para Deus, Deus, tudo que eu puser as mãos, multiplica. E a comida, ela transborda na minha panela. Eu amo cozinhar, porque eu amo ver a comida transbordar, a comida multiplica, independente do tanto que eu coloco para cozinhar. Por quê? Porque o meu coração não está apegado a essas coisas. Pergunta que Lila falou que tinha muita pergunta. Como eu estou no celular, eu não consigo ver. Tem como a gente... Eu queria fazer uma pergunta aqui que minha mãe fala, pastora. Minha mãe fala, né? Hoje eu ajudo lá na parte da tesouraria. Não fico lá na cabeça lá da tesouraria, até porque eu não sei nem contar dinheiro direito. Mas eu fico lá, né? Então, minha mãe, esses dias, me deu o dízimo e me falou assim, olha, toma, leva, não esquece. Eu falei, tá bom, põe aí na minha bolsa que eu vou levar. Aí ela falou assim, agora eu dou o dízimo contente. Aí eu falei, por quê? Porque eu sei que você vai levar lá e que a gente vai saber o que vai fazer. Porque a gente dá os dízimos aí, minha filha, e os pastores, né, ficam tudo ricos. Aí eu falei, é melhor você pegar o teu dízimo e ir no shopping, comprar aquela sandália que tu quer, porque não vai valer, né? Se você já está dando, pensando no que o pastor vai fazer ou no que vai acontecer, já saiu aquele desejo do coração, né? Que é igual você estava falando aí de Caim e Abel. E eu não sei se eu mandei ela comprar a sandália, se eu fiz o certo ou se eu levei o dízimo que eu fiz o certo. Me diz aí. Na verdade, ela ainda é menina na fé. Se você parar para lembrar da história geracional da sua mãe, você vai se dar conta de que há muitas prisões, né, emocionais na vida dela com relação ao dinheiro. As mulheres de antigamente, elas começavam a trabalhar muito cedo, né? E elas ganhavam dinheiro com muito custo, né? Com muito custo. Então, era difícil para elas desassociar ao ganho do dinheiro com a abundância. Por outro lado, a sua mãe não deixa de ter razão. O que nós percebemos nos dias de hoje? A má administração daquilo que vai para a casa do tesouro.
Na verdade, você sabia, Mônica, que não era, os pastores nem deveriam se preocupar com finanças. A maior igreja da Coreia, pastor só se preocupa com a palavra. Inclusive, ele morreu esse ano, pastor Po Yong-chu. Lá existe um conselho administrativo que cuida de todas as finanças do pastor. Pastor deveria ter secretário para pagar sua água, sua luz, a escola de menino, seu plano de saúde, seu plano dentário, porque isso não deveria fazer parte das orações e inquietações do pastor. Então, a sua mãe não deixa de ter razão, porque há muita gente usando mal, né?